Porque o único meio de salvação é o sacrifício de Cristo para quem crê nele. Está entendendo? Não é para quem é salvo, predestinado. É para quem crê, para que seja salvo e seja predestinado. É preciso crer em Jesus. Não é quem é predestinado e salvo que vai crer nele. Vou explicar aqui para você entender. A doutrina da predestinação incondicional fatalista, essa doutrina ensina que só vai crer em Jesus aqueles que já foram escolhidos por Deus, que já são salvos antes da fundação do mundo. São esses que vão crer em Jesus. Eles ensinam isso. Só que não é a palavra que ensina isso, é eles. A palavra não ensina isso. A palavra não ensina isso. Jesus, que está a revelação da verdade, aonde nós conhecemos a verdade para a nossa salvação, é a partir de Jesus. Jesus não ensinou isso. Jesus, ele vem e diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observe o que a palavra nos ensina. Para que todo aquele que nele crê, não é todos salvos, não é os predestinados, é aquele que nele crê, porque todos têm a mesma oportunidade, todos têm sido advertidos pelo Evangelho. E Jesus vai dizer: salvo é quem crê, quem não crê será condenado. Não é quem é escolhido, não é quem é predestinado. Salvação é para quem crê e se converte a Cristo com o arrependimento verdadeiro. Arrependei-vos e convertei-vos. É isso que o Evangelho ensina. Não. Tem gente até que diz dessa doutrina que não precisa evangelizar, porque os salvos vão para a igreja. Olha, rapaz, tem muita gente colocando aí o alicerce da fé dentro de igreja, entendeu? Eles acreditam que salvos são só aqueles que estão dentro das igrejas. Porque eles ensinam aqueles que estão lá presos na mentira e no engano, que a igreja de Deus é aquele grupo que está dentro daquela instituição igreja. Eles ensinam isso. E a Bíblia não ensina isso. Quem ensina isso são eles. Então a Bíblia ensina que para você ser eleito, para você ser predestinado, você precisa crer no Evangelho. A partir daí, você é eleito e predestinado. Isso foi o que Deus determinou antes da fundação do mundo, para que todo aquele que ele tinha determinado o meio de salvação, cresce em Jesus, seja salvo e predestinado ao céu. Não é quem ele escolheu de antemão e o outro não. Deus não faz acepção de pessoas em relação à salvação. Deus quer salvar toda a humanidade. Deus não quer salvar só um grupo. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Como é que Deus estabeleceu o ímpio para o inferno? Como é que Deus colocou um para o céu e um para o inferno? Deus, ele quer que todos os homens se arrependam para que sejam salvos. Porém, o que eu estou pregando aqui é o que a palavra ensina. Atos, capítulo 17, versículo 30. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar a humanidade. Versículo 30 e 31 de Atos dos Apóstolos 17. Está revelada essa verdade. Aonde é que está revelado aqui que Deus escolheu um para o céu e para o inferno? Me mostrem aí, teólogos, pastores e doutores dessa doutrina satânica de demônio, da predestinação fatalista incondicional, que ensina que Deus escolheu um para o céu e para o inferno. Aonde? O apóstolo Pedro pregando a Cornélio, que era um gentil, e Cornélio se converte a Jesus a partir da pregação do Evangelho. E aí Pedro vai dizer: eu vejo que com certeza Deus não faz acepção de pessoa, mas que lhe é agradável aquele que o teme. Temer a Deus é crer na palavra dele. Pedro vai dizer isso porque Pedro tinha um entendimento de que o povo que Deus ia salvar era só os judeus. Aí Pedro diz: vejo que Deus não faz acepção de pessoa.
Pedro, quando fala isso, está dentro de um contexto da salvação. Deus não faz acepção de pessoa para o chamado da salvação. Ele chama todos. O chamado de Deus para o homem é a partir da pregação do Evangelho. Agora, quem der ouvido a esse chamado é salvo. É a Bíblia que ensina isso. Se o teu pastor está ensinando diferente, vai pedir a ele para te mostrar na palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 ao 36. Pedro vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Está entendendo? Paulo vai dizer aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo, olha o que a palavra vai dizer. O chamado de Deus é pelo Evangelho. Não é exclusivamente para salvo. Deus só vai chamar os salvos, não. Deus chama toda criatura através do Evangelho. Por onde é que Deus chama o homem para vir a Cristo? Porque Deus é quem traz o homem a Cristo. Mas é o homem que escolhe se quer vir ou não. Por isso que Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou-me não trouxer. Deus, ele traz nesse sentido, que ele testifica do Filho. Ele convida a todos para vir ao Filho. Não é que ele traz o homem a pulso, não. Eu escolhi você para ser salvo. Você vem para o meu filho. Vem, usando a soberania dele, não. Vou te mostrar. O chamado de Deus é para todos. E eu quero te mostrar que Deus, ele chama o pecador a Cristo, não é na sua soberania, na sua autoridade e ditadura. Venha. Lê lá em Salmos, para você aprender isso. Aprenda com as Escrituras. Dá uma lidinha lá em Salmos, capítulo 25, versículo 12 e o versículo 8. Tu vai aprender a palavra dizendo que Deus, ele ensina ao pecador o caminho que ele deve escolher. Quem deve escolher é você, a Jesus. Deus apenas mostra Jesus a você como meio de salvação. Não é Deus que escolhe a você sem você querer. Não, porque Deus me escolheu, acabou-se. Faça o que fizer. Deus me escolheu do jeito que eu estou. De todo jeito Deus me escolheu. A escolha de Deus é em Cristo. Quem vem a Cristo é escolhido e é feito filho de Deus para estar com ele na vida eterna. Não é quem é predestinado, escolhido de antemão, eleito, porque Deus assim quis. A Bíblia não ensina isso. Mas alguém disse, mas Jesus disse, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Esse chamado aí de Jesus, essa escolha, essa fala de Jesus, não está dentro do contexto de salvação. Analise o contexto quando Jesus fala isso. Jesus está falando isso dentro do contexto de escolha para enviar para o ministério da palavra. Ele escolhe quem ele quer. Não é quem quer ser pastor, não é quem quer ser evangelista, não é quem quer ser pregador. Para essa função, é Deus que escolhe quem ele quer. Efésios 4:11. Dá uma lidinha lá. Agora, para salvação, ele chama todos. O chamado dele é para todos. Está entendendo isso? E por onde é, irmão Wellington, que Deus chama o homem para salvação? É no coração ele sentindo? Olha, cuidado com esse negócio de sentir. Eu senti de Deus. Mentiroso. Deus não trabalha com ninguém. Sentir de Deus. Deus trabalha guiando o homem pela palavra. Não é por sentimento. Cuidado. Quem trabalha no sentimento do homem é Satanás. Para enganar, para iludir, para trazer a ele uma sensação de que Deus está falando com ele. Dentro do sentimento, e é o diabo usando. Porque você tem que ser prudente. Quando Deus falar com você, você tem que examinar a palavra para ver se é Deus mesmo. Porque quem é de Deus está na palavra, pela palavra. Não é dentro de sentimento, de sentir. Olha, eu senti um queimou. Deus me deu um sentido aqui. Isso está sendo pregado lá nos Mormons. Isso é pregado desse jeito. Se você sentiu, alguma coisa revela. Dentro da CCB, Congregação Cristã do Brasil. Lá eles ensinam isso. Aqui só prega quem tiver a revelação. Não, irmão. Tem que pregar quem tem a palavra. A pregação é pela palavra, não é por revelação, não. A revelação de Deus
já está fechada. É essa aqui. Esse negócio de revelação nova, de revelação exclusiva, cuidado. O povo dentro da Adventista do sétimo dia está dentro de uma doutrina anátema, porque está dentro de uma revelação de Ellen Goldwhite. O povo dentro dos mormons está dentro de uma revelação anátema, porque está dentro da revelação, não é de Jesus, é de é de Joseph Smith, assim também como Buda, como os espíritas, dentro da revelação de Denizade Leon Hippolyte, Allan Kardec, como também os testemunhos de Jeová, dentro das revelações da doutrina formulada por Charles Taze Russell, e cada um dentro das igrejas evangélicas, o povo está aí dentro das visões, das revelações, das doutrinas elétricas que é dada pelos profetas, pelos pastores, pelos homens que diz que Deus está usando. Cuidado. Cuidado. Quem é de Deus, a revelação que ele prega é essa aqui, ó. Tudo que está aqui revelado é a revelação de Deus, por onde nós precisamos conhecer o que Deus, ele quer de nós. A instrução de Deus para nós está aqui. E os homens não estão mais pregando isso. Estão pregando a visão paralela. Estão pregando a revelação do anjo. Estão criando doutrinas, interpretando doutrinas, formulando doutrinas, que está fazendo você apostatar da fé, que está indo de encontro à verdade do Evangelho de Cristo. Se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quer pregar, quer ser homem de Deus? É aqui, ó. Esteja na palavra. Quer ter a autoridade de Deus? Esteja na palavra. A autoridade de Deus não é gritar, rodar, falar, fazer pirueta dentro de igreja. Gritar e dizer, eu estou cheio da unção. Isso não é a autoridade de Deus. A autoridade de Deus é quem está pregando na palavra. É quem está combatendo contra esse erro maldito. Usando a palavra. A autoridade de Deus é quem está na palavra. Porque só é de Deus quem está na palavra. E o chamado de Deus para a humanidade não é através de decreto incondicional. Chamado dentro da soberania de Deus. O chamado de Deus para a humanidade é dentro da mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus disse, ide e pregai o Evangelho. Agora, a quem? A quem? A quem tem que ser pregado o Evangelho? Só os salvos. Só os das igrejas evangélicas. Só os das igrejas católicas. Só os bonzinhos. Só para os ladrões. Só para os homossexuais. Só para os estupradores. A quem tem que ser pregado o Evangelho? Jesus vai dizer, a toda a criatura. Porque toda a humanidade, independente de quem seja, o que faz, qual é o grau que ele está na vida social, é um pecador, está condenado, julgado e indo a juízo, está morto, separado da vida com Deus. Só através do Evangelho é que o homem que crê, ele é salvo. Está entendendo isso? Por isso que Jesus disse, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Então, o convite de Deus, o chamado de Deus para o homem ser predestinado e ser salvo é através da mensagem do Evangelho. Quem crê, disse Jesus, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Então, eu vou te mostrar que o chamado de Deus para o homem ser salvo e predestinado é pela pregação do Evangelho. Para aquele que ouve, para que ele seja salvo, para que ele seja predestinado, para que ele seja eleito depois que ouve. Não que ele vai crer porque ele já era eleito. Ele só é eleito, ele só é predestinado se ele crê. Está entendendo a diferença aí? E o chamado de Deus é para toda a humanidade. Estou mostrando aqui. Olha aqui, o chamado de Deus é pelo Evangelho. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho para todos que estão ao nosso alcance sem o entendimento de Deus. Olha aqui, vou mostrar para vocês que o chamado de Deus é pelo Evangelho. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, leia do versículo 13 ao versículo 14. Eu vou ler aqui fala de eleição. Aqui fala, tá? Da eleição, dos eleitos. Olha, escuta. Versículo 13 e 14 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus
elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Aí aqui, esses pregadores da doutrina da eleição e predestinação fatalista, ele vai dizer aqui, tá vendo? Vocês foram eleitos antes da fundação do mundo. Paulo está dizendo aos irmãos, vós que desde a fundação do mundo Deus os elegeu, a eleição de Deus é naquele que recebeu Cristo. Por isso que Paulo está dizendo aqui aos irmãos, porque os irmãos já estavam em Cristo. Paulo não pregou, venha, você é um eleito, você é um predestinado, não. Paulo está falando aqui com os irmãos que já creram em Cristo. Olha o que diz o versículo 14. Para o que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É o chamado ou não é? Pelo evangelho. E Paulo vai dizer agora, porque vocês ouviram o chamado de Deus. Por onde? Pelo evangelho que nós vos pregamos. Para que vocês alcancem a glória, não é? A glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês só vão alcançar agora se crê em Jesus. Vocês ouviram o chamado. Vocês creram no chamado. Não tem nada a ver, irmão. Tem gente que manipula esse texto aqui para dizer, não, olha aqui, predestinação. Vou ler outro texto para vocês verem. Porque eu gosto de trabalhar as escrituras. Eu não prego aqui o que eu acho. Eu não debato com ninguém se eu não tiver base, se eu não tiver um manejo bem na palavra. Por isso que a Bíblia diz, devemos manejar bem a palavra de Deus para convencer os contradizentes. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 14 e 13. Sobre o chamado do Evangelho. Eleito é quem creu no Evangelho. Predestinado é quem crê no Evangelho. Porque foi isso que Jesus determinou. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Não é quem é eleito. E não é os eleitos que vão crer. Serão eleitos se crer. Está entendendo? Não é os eleitos que vão crer. Não é os predestinados que vão crer. São os que crêem que serão eleitos e predestinados. Os que crêem. Porque isso Deus determinou antes da fundação do mundo. Não o indivíduo particular, mas o indivíduo ser eleito e predestinado crendo em Jesus. E Paulo vai dizer aqui, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13 e o 14. Vamos ler a palavra. Depois a gente vai entender o que a palavra está nos dizendo. Em que também vós estáis, depois que ouviste a verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. A promessa de Deus é para quem crê em Jesus, para receber a vida eterna. Está lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 25. Essa é a promessa de Deus. Dá uma lidinha lá. Então, olha o que Paulo está dizendo aqui aos Efésios. Em que vocês também, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Entendeu? Não? Vou explicar. Esse é o trabalho do pregador. Explicar a palavra. O que está aqui ensinando. Não é o que ele entende na visão cega dele. Interpretando dentro de uma interpretação herética. Cuidado. Cuidado com esses pregadores que estão nas igrejas, que estão aqui na internet, que estão nas portas, que estão nos lugares, ensinando maldição para o povo. Muitos não conhecem a verdade, não manejam bem a palavra, não têm a vocação para ensinar, para levar a instrução. Não é todo não. É só quem foi chamado para o ministério. Como está escrito lá em Efésios 4, 11. Vamos explicar a palavra aqui agora. Olha o que Paulo vai dizer aqui aos Efésios. A gente leu
Agora a gente vai ler meditando, analisando. Amém? Versículo 13. Paulo vai dizer assim: em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Paulo está falando aqui de predestinação. Paulo está falando aqui de eleição. Se você ler o contexto mais anteriormente, você vai ver isso. A partir do versículo 3, você vai ver isso. Paulo está se referindo aqui à eleição, à predestinação para a vida com Deus no céu. Mas Paulo vai dizer: vocês também estão agora, depois que ouviram e creram, agora vocês estão eleitos. Agora vocês também estão predestinados. Paulo vai dizer isso aqui, versículo 13. Efésios, capítulo 1. Em que vocês também estão. Depois, não foi antes. Vocês só estão eleitos. Vocês só estão predestinados depois que vocês ouvem o evangelho, que é o chamado de Deus, e crer. Aí agora sim. É o que a palavra diz, irmão. Não é o que ensina esses homens. Ah, mas é o teólogo, o cara tem um conhecimento. Ele tem um conhecimento, ele tem um grande estudo acadêmico, mas ele não tem a revelação do evangelho. A mente dele está entenebrecida, com todo o conhecimento dele, com todo o diploma dele. Ele não tem o entendimento do evangelho, porque está cego, está pregando o contrário, está pregando, desfazendo da verdade do evangelho. Está entendendo isso? Paulo vai dizer: em que também vocês estão. Quando? Quando vocês estão? Vocês já foram predestinados antes ou depois que creram no evangelho? Aí Paulo vai dizer: em quem também vocês estão, depois que ouviram, primeiro eles ouviram. Você só pode crer depois que ouve. Depois que ouviram o evangelho da vossa salvação. Agora escuta o que Paulo vai dizer: e tendo nele também crido, aí vocês foram selados, agora estão predestinados, agora estão em Cristo, agora são para possessão de Deus, agora vocês estão em Deus. Depois que vocês ouviram o evangelho, depois que vocês creram, agora vocês estão selados para a promessa, estão guardados para o dia da redenção, dentro da proteção de Deus, do selo de Deus, que não é uma carteira de membro de igreja. É o Espírito Santo que está em nós, guardando-nos como igreja de Cristo. Membros individual que somos, que formamos a igreja, que está guardada na terra pelo Espírito Santo, que guia a igreja. Quem guia a igreja de Cristo não é pastor, nem papa, nem padre. Quem guia a igreja de Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guia na palavra. Dá uma lidinha lá, no que Jesus disse em João, capítulo 13, capítulo 14, no versículo 17, Jesus vai dizer: o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, porque não pode receber, porque está na incredulidade, só recebe o Espírito de Deus quem crê em Jesus. O mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque ele habita em vós. Não é? Vós conheceis, porque ele habita em vós. Jesus falou isso lá em João 14, 17. Agora, veja o que Jesus vai dizer aqui em João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito da verdade, ele quem nos guia na verdade, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não vai dar testemunho, nem falar, nem glorificar igreja, homem, instituição, obra de homem, coisa alguma.
ele vai falar de Cristo, ele vai testemunhar de Cristo, ele vai nos dar o entendimento das coisas do alto, que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para nós lá nos céus. O homem natural não consegue contemplar, nem se alegrar, nem ver pela fé isso que está guardado lá nos céus, porque para o homem natural isso é loucura, mas para nós que temos o Espírito de Deus, nós temos a compreensão, nós temos a alegria, nós olhamos para esta promessa, para estas coisas que estão guardadas para nós, porque pela fé, pelo Espírito de Deus, que nos dá essa certeza, que nos dá essa alegria, pois o homem natural não compreende. É o que Paulo disse lá, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9 em diante. Dá uma lidinha lá que essa verdade está revelada lá. Eu só falo e prego aqui o que a palavra me autoriza. É por isso que eu estou na autoridade de Deus. Rapaz, tem tanta gente aí falando de salvação. Tem tanta gente dizendo que vai para o céu, da boca para fora, do entendimento natural, mas não do interior, porque não tem a convicção e a certeza no seu espírito, no seu interior. Fala por falar, dentro daquilo que os religiosos estão vivendo e acreditando, em fábula, em fantasia. Mas quem tem verdadeiramente o Espírito de Deus, tem a convicção de que está salvo, não porque é batizado, não porque dá dízimo, não porque guarda o sábado, não porque está dentro de uma igreja, mas tem a convicção da sua salvação, da sua comunhão com Deus, pela fé em Jesus, porque quem nos dá essa certeza é o Espírito Santo que habita em nós, e é Ele que nos faz se alegrar com as coisas do alto. Por isso que muitos estão aí preocupados, ansiosos, priorizando as coisas da terra, porque não tem o Espírito de Deus. Só quem pode contemplar aquilo que o olho não viu, só quem pode contemplar aquilo que o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, as coisas que Deus tem guardada para aqueles que o amam, só podem contemplar quem tem o Espírito de Deus. E que você entenda, cuidado. Creia em Jesus, que você tem o Espírito de Deus. Creia em Jesus, que você é selado pelo Espírito Santo. Creia em Jesus, que você será predestinado ao céu. Creia em Jesus, que você será eleito para a vida com Deus no céu. Creia em Jesus. Mas não é um crer da boca para fora. Crer com a boca e ter a convicção no coração para ser justificado. É se converter. É ter o arrependimento verdadeiro. E se entregar a Cristo para que sejamos salvos. Se com tua boca confessares e crer no teu coração, é aqui, ó. Não é crer com a boca, da boca para fora. Porque com a boca, muitos professam a Deus de palavra. Muitos estão adorando a Deus com os lábios. Mas o coração, o entendimento, está distante de Deus. É isso ou não é que a palavra diz? Mateus 15, 8 e 9. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo o preceito de homens. Eles não estão adorando a Deus com entendimento. Os preceitos dos homens trabalham somente a formalidade, a devoção religiosa. Eles não têm a transformação. Eles não têm a devoção a Cristo como Senhor pelo Espírito Santo. Por quê? Só tem o Espírito Santo quem se converte a Cristo. Só é de Deus quem tem o Espírito Santo. Romanos 8, 9. Quem não tem o Espírito de Cristo não é de Deus. Está entendendo isso? Tem que ter o entendimento. Sem entendimento, o homem está perdido. Tem que se converter a Jesus verdadeiramente. Mas como é que o homem vai se converter? Como vão crer se não há quem pregue? Mas pregar o quê? O que é que estão pregando para o povo? Eles vão crer, mas não é em Jesus. Eles vão crer, vão se converter, mas não é a Jesus. Eles vão crer na vida de igreja, vão se converter à igreja. Vão viver devotos, submissos ao senhorio da igreja. Não ao de Cristo. O senhor do religioso é a igreja, é a instituição, é os homens a quem eles seguem. Não é Jesus. Jesus vai dizer:
nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Não adianta. Crê em Jesus da boca para fora. Tem que crer em Jesus com a alma, com o coração, que nos leva a se arrepender, a se converter e a se entregar a Ele como Senhor. E é interessante que a Bíblia vai dizer que ninguém pode se submeter ao senhorio de Cristo se não for pelo Espírito Santo. Meu irmão, é muito sério isso. Todo mundo fala de Jesus, que Ele é poderoso, que Ele é o Senhor, da boca para fora. Mas no seu interior não está submisso a Ele, porque não tem o Espírito Santo. Está entendendo isso? Então, nós precisamos ouvir aqui, para se converter a Jesus, só pela mensagem do Evangelho. Não é convite para ir para a igreja, não é convite para ir para a campanha, não é convite para parar de sofrer, não é convite para Deus melhorar a sua vida, não é convite para Deus abrir porta de emprego, é convite para se converter, crer em Jesus e se arrepender. Esse é o convite do Evangelho para a humanidade. Foi isso que Jesus mandou pregar. Não foi chamar ninguém para resolver problema dentro da igreja. Lucas capítulo 24, versículo 47, Jesus vai dizer: vão, anuncie ao mundo, preguem o arrependimento e a remissão de pecado em meu nome. Foi o que Jesus mandou pregar. O arrependimento e a remissão de pecado em Cristo. Não é chamar o povo para viver dentro de igreja, ir para dentro de igreja, buscar solução de problema. É para se converter a Cristo, se arrepender para receberem a remissão dos pecados, para terem os seus pecados perdoados, apagados, e só assim receber o dom gratuito de Deus, o selo de Deus, a garantia de Deus, para que você seja eleito, predestinado e esteja na bênção de Deus com o arrependimento. Foi o que Pedro pregou. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Pedro vai dizer, anunciando e mostrando ao povo o que era que eles deveriam fazer. Pedro vai dizer, Atos 2, 38. Olha aqui, eu vou ler como está aqui. Diante de uma pregação de Pedro, Pedro pregando o evangelho, muitos começaram a crer e perguntaram a Pedro, o que nós devemos fazer, meus irmãos? E Pedro vai dizer, Atos 2, 38, disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Esse é o chamado do evangelho. É chamar o homem para se arrepender. É chamar o homem para se converter. Não é chamar o homem para dentro de igreja. Olha a pregação de Pedro. O que o povo precisava fazer. Pedro vai dizer, arrependei-vos para que sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos pecados. E a partir daí, vocês recebem o dom do Espírito Santo de Deus. O selo, a garantia, a possessão, como propriedade de Deus, aonde vocês vão estar selados, predestinados, eleitos para a vida com Deus. Está entendendo isso? Convidar o povo ao arrependimento. Essa é a pregação do Evangelho. Não é convidar o povo para dentro de igreja e viver a religiosidade. Ser religiosos. É ser cristão. Não é viver vida de igreja, é viver a palavra. É ser cristão. Não é viver devoção de igreja, consagrar sua vida à igreja. É consagrar sua vida à palavra. Ser cristão não é ser religioso de igreja. Ser cristão não é estar preso, submisso, devoto, dentro de uma ordenança de sistema religioso. Ser cristão é estar preso, submisso, dentro da autoridade de Cristo, submisso, jurando fidelidade à doutrina de Cristo, e nessa conduzir a nossa vida para nos instruir. É a doutrina de Cristo, não é a doutrina de igreja. O povo está preso, o povo está devoto, o povo está escravo, o povo está perdido, o povo está manipulado, o povo está cego, guiado por cego, dentro das instituições religiosas. Jesus é a luz do mundo, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o Senhor, Jesus é a cabeça da igreja, a quem nós, como membros que formamos essa igreja,
Temos que seguir, submeter e ser fiel, sem questionar. Mas o homem que está entre nós, não sobre nós, nós temos que vigiar, nós temos que criticar, nós temos que protestar, nós temos que reprovar, quando ele não está pregando a verdade do Evangelho. Aqueles que estão entre nós, com a vocação, não é para ser maior, nem autoridade entre nós, é para ensinar. Se ele não ensinar como está na palavra, ele não é de Deus. Repreende-o, aparta-te deles e não ouve esses homens não. Nós precisamos aprender de Cristo. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Nós precisamos estar firmado em Cristo. E a palavra de Cristo deve estar em nós, guiando a nossa vida. Não é palavra de homem, doutrina, usos e costumes, devoção, não. João 15:7, Jesus vai dizer: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. As palavras de Jesus em nós é a doutrina dele, por onde a gente deve se conduzir para permanecer andando no caminho da salvação. Foi isso que Paulo disse a Timóteo, 4:16, primeira carta. Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. A doutrina não é de igreja, é de Cristo, por onde a gente mantém-se no caminho da salvação, andando e sendo instruído por ela. Que Deus abençoe a todos nesta noite, nesta manhã, nessa tarde, nesta madrugada. Seja qual for a hora que você está assistindo essa instrução, que você está ouvindo esse ensino e orientação. Que a luz de Deus passe agora a esclarecer a tua mente, que o teu entendimento esteja esclarecido para você conhecer a verdade e ser liberto. Creia no que você ouviu. Medite e analise mais o que você ouviu. E eu te peço, se você entende que esse vídeo é uma bênção, é um esclarecimento abençoado para nos dar o conhecimento de Deus, compartilha ele, envia ele para outros irmãos, porque o povo precisa ouvir a verdade. Infelizmente, muitos estão privados da verdade, dentro de vários locais, onde não estão sendo instruídos nem doutrinados com a doutrina de Cristo. Envia esse vídeo para outras pessoas, para que também elas sejam abençoadas com o conhecimento da verdade que liberta, recebendo a doutrina do Evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até o próximo trabalho de instrução, aqui no YouTube e lá no Kawai. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meu irmão Edinaldo Nogueira, que Deus continue abençoando-nos para que a gente permaneça sempre na palavra e dela não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, membros do corpo de Cristo, agora e para sempre. Amém e amém.